Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o programa Academia. Hoje vamos falar sobre em que casos é possível fazer o questionamento de decisões na Justiça do Trabalho por meio de uma reclamação constitucional. A dissertação é do mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, Davi Pitel. A reclamação constitucional e as hipóteses de cabimento na Justiça do Trabalho. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da UDF, Centro Universitário, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas. A orientação foi do professor Dr. Ricardo José Macedo de Brito Pereira. A reclamação constitucional é o instituto jurídico utilizado para fazer valer uma decisão judicial obrigatória, que não foi observada pelo julgador ou tribunal. Quando, por exemplo, já existe decisão de tribunal superior sobre um determinado tema e o juiz de instância inferior decide esse mesmo tema de forma diferente. A reclamação é utilizada para garantir a autoridade das decisões e pode ser proposta em qualquer tribunal. O julgamento deve ser pelo órgão que já havia dado a decisão que se pretende manter. Quais são as possibilidades em que esse tipo de ação pode ser utilizada na Justiça do Trabalho é o assunto de hoje no Academia. E participam do programa o mestre em Direito e pós-graduado em Direito Processual Civil, Leandro Gobo, e Júlis Queiroz, mestre em Direito, Estado e Constituição. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui na Academia. E eu já me dirijo ao Davi para que ele faça uma exposição inicial sobre o tema. Seja muito bem-vindo. Obrigado Alexandre, obrigado Júlis, obrigado Leandro. O meu tema, reclamação constitucional e as hipóteses de cabimento na Justiça do Trabalho, se deu pela pouca literatura que temos sobre a matéria. A reclamação constitucional é um instituto novo no direito brasileiro, iniciou-se de uma forma não usual perante o Supremo Tribunal Federal, que por meio da jurisprudência começou a introduzir no sistema brasileiro esse tipo de instituto. No seu início nem tínhamos uma natureza jurídica bem determinada, que tipo, se era um recurso, se era uma ação, se era uma reclamação correcional, o que ela representava. Com a evolução do Instituto sedimentado na jurisprudência do Supremo, houve a sua introdução no mundo jurídico de forma escrita pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E ele ali começou-se a consolidar. Mais tarde, apenas em 1988, eu estou me referindo no seu início em 1940, introdução no Supremo em 1957, de forma escrita, só em 1988 que a reclamação fez parte do texto legislativo com a Constituição Federal. Até então, não havia essa previsão. E começou a se consolidar a partir de então. Nesse momento, a reclamação ainda não era prevista perante o Tribunal Superior do Trabalho como órgão de cúpula da Justiça Trabalhista. O tribunal tentou introduzi-la por meio de regimento interno, como foi feito inicialmente pelo Supremo Tribunal Federal, porém, houve uma decisão do Supremo que considerou inconstitucional essa introdução por essa forma. Portanto, tivemos que esperar até a emenda constitucional de 2016 para que a reclamação efetivamente pudesse ser utilizada pela Justiça do Trabalho. A partir daí, com a introdução do novo Código de Processo Civil, que efetivamente trouxe diretrizes sobre a reclamação em todo o Poder Judiciário, é que começou-se uma boa utilização dessa reclamação. E as hipóteses de cabimento começaram a aflorar. E esse foi o meu estudo e a minha pesquisa, que demonstram que é um instituto que ainda não é de conhecimento dos operadores do direito como deveria ser. Ótimo. Davi, nós vamos fazer agora abrir já a nossa primeira rodada de perguntas. Eu começo com o Dr. Leandro Gobo. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Davi, muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo excepcional trabalho sobre um tema muito instigante,
para a gente que é apaixonado por processo, é muito interessante analisar isso. E a minha pergunta é a seguinte, minha primeira pergunta é a seguinte, você capturou muito bem no trabalho que o rumo do direito processual brasileiro hoje é um rumo de garantir o cumprimento das decisões pretéritas, especialmente as decisões de órgãos superiores, que é um rumo que antes era tomado por ordenamentos de outros países e agora o Brasil também está se encaminhando mais processualmente para essa linha, obrigar que os juízes de primeira instância sigam as decisões pretéritas das cortes superiores. Recentemente, o juiz Clarence Thomas, da Corte Superior Norte-Americana, proferiu um voto contra isso que lá se chama stare decisis, que é essa obrigatoriedade de cumprimento das cortes, das decisões pretéritas das cortes, dizendo o seguinte, quando a decisão pretérita for errada, ela não deve ser cumprida. Então, a minha pergunta é a seguinte, na sua opinião, quais são os pontos positivos e negativos desse rumo do nosso direito processual, no qual a reclamação constitucional, obviamente, está inserida, de obrigar o cumprimento de decisões pretéritas de cortes superiores? Obrigado pela pergunta, realmente uma pergunta bastante instigante. Agradeço as gentis palavras sobre o meu trabalho. Falar sobre reclamação constitucional não deixa de resvalar de forma muito aguda nos precedentes, é verdade. Os precedentes foram citados de uma forma muito mais ambígua, vamos assim dizer, no Código de Processo Civil. Eu digo ambígua pela seguinte constatação. O artigo 926 e 927 do novo Código de Processo Civil, ele dispõe que os tribunais têm que manter estável, coerente e íntegra a sua jurisprudência. E o 927, artigo 927, dispõe ali quais as decisões devem ser observadas pelos juízes e tribunais. Então, nós temos elencados vários incisos que ali demonstram, essas decisões obrigatoriamente devem ser observados pelos juízes ad quem e pela própria corte. É isso que está ali descrito. Então, esses seriam, em tese, os precedentes vinculantes que estão descritos e enumerados no novo Código de Processo Civil. Nesse mesmo dispositivo, faz menções a decisões que têm que ser observadas que estão na Constituição Federal e ali também já decisões que, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser observadas também, como controle de constitucionalidade. Como fazer, então, que essas decisões sejam seguidas? No direito anglo-saxônico, principalmente, nós costumamos dizer, no direito inglês e americano, é comum os precedentes serem observados por todos os juízes, o que torna um pouco estranho para outros países tentarem entender por que existe o Instituto da Reclamação Constitucional. Esse instituto, inserido no artigo 988 do CPC, trouxe um reforço da obrigatoriedade de seguir alguns precedentes. Nem todos os precedentes do artigo 927 estão elencados no artigo 988. O 988 diz que certas decisões que ali estão elencadas devem ser observadas sob pena desta decisão que não seguir esse precedente serem cassadas pela Corte Superior. Muito bem, então nós temos agora uma sanção para aquele juiz ou aquele tribunal que não seguem as diretrizes de uma Corte Superior. Para os outros países estrangeiros, como eu havia dito, isso seria impensável, já que a decisão foi preferida por uma Corte Superior, é claro que os outros magistrados estão obrigados a segui-los. Isso seria a ordem natural. Mas lá, o direito não é tão positivado como é o direito brasileiro. E a reclamação constitucional, de uma forma não ortodoxa, começou, como eu já disse na introdução, como uma jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e não como um direito positivado. Portanto, a reclamação ainda não está muito bem sedimentada, que apenas há pouco mais de 2, 3 anos,
digamos, já há 3 anos, ele começou a ser aplicado já com uma base legislativa. Essa decisão recente da Corte americana é bastante interessante, que foi deixado de atender um precedente do qual o julgador chegou à conclusão que era um precedente equivocado, errado. Então, foi uma excepcionalidade. Tanto é excepcionalidade que chamou a atenção. Mas isso dá a oportunidade de falarmos que as críticas sobre engensamento da justiça no Brasil com um segmento cego de precedentes não é totalmente verdadeiro. Mesmo porque nós temos os princípios do distinguish e do overruling. O que quer dizer que, se tiver uma distinção, que foi o que aconteceu, ou se tiver outros fundamentos, que também aconteceu no exemplo, ele pode ser sim modificado, mas sempre por quem prolatou a referida decisão, nunca por um juiz acuor. Perfeito. Doutor Júlio Queiroz, muito obrigado pela sua presença novamente. Seja muito bem-vindo, viu? Que agradeço, Matula, agradeço a TV Justiça e ao Davi pelo convite. O seu trabalho é um trabalho de fôlego. Ele dá seguimento a obras seminais sobre o tema que você cita, inclusive do professor Potiguar e ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, do doutor Gustavo Azevedo. Tá? E colocou muito bem o doutor Leandro que a gente está em um movimento de precedentização do direito brasileiro. Isso, de um lado, promove a segurança jurídica, promove a uniformidade de tratamento das partes. Agora, a possibilidade de reclamação acaba escancarando as portas, muitas vezes, no Tribunal Superior, o que acaba gerando uma discussão a respeito da eficiência também do sistema judiciário. Posto isso, eu lhe pergunto, como a Justiça do Trabalho está encarando essa ambiguidade, por exemplo, da possibilidade de ajuizar uma reclamação diretamente no Tribunal Superior em face de uma decisão de um juiz monocrático de primeira instância, por exemplo? Excelente pergunta. Obrigado também pelas gentis palavras. As hipóteses de cabimento da reclamação constitucional foi o foco também do meu estudo. Gostaria de incluir nesse rol dos juristas e autores, doutrinadores, o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, que tem um livro sobre a reclamação constitucional dirigido à Justiça do Trabalho, que também serviu de base para o meu trabalho. Em relação às hipóteses de cabimento, pode ser ajuizado perante um juiz de primeira instância? Sim, pode. Tem casos que devem ser utilizados. São os casos tradicionais que estão na Constituição, garantir a autoridade da decisão e para garantir a competência do órgão. Se um juiz estiver julgando algum processo que não é de sua competência, esse processo pode ser avocado diretamente aonde a reclamação foi ajuizada para provocar o correto encaminhamento. Ou então, poderíamos ter a hipótese de não cumprimento de uma decisão emanada pelo órgão ad quem. Foi determinado que o retorno dos autos a uma vara para determinado cumprimento, que não foi executado. A parte tem direito de entrar com uma reclamação diretamente ao órgão superior para dizer, olha, não foi cumprida aquela decisão. E também cabível a reclamação nesse caso. São as duas hipóteses mais comuns da reclamação que constam da Constituição Federal de 1988, incluído depois, lá pelo ano de 2014, salvo engano, o atendimento da súmula vinculante. Ok? Bom, mas nem todas podem ser ajuizados diretamente à vara. É o caso dos incidentes de recurso de revista, quando julgados e formado seu precedente pela Corte Superior, no caso pelo Tribunal Superior do Trabalho, ele deve ser observado por todos os órgãos ad quem, varas e tribunais. Contudo, se fossem ajuizadas as reclamações diretamente na vara ou diretamente no tribunal contra as decisões contrárias a esse incidente, e haveria realmente um abarrotamento das cortes superiores que já estão suficientemente cheias de recursos. Foi criado, então, pelo artigo 988 do CPC, no seu parágrafo 5º do inciso 2, uma restrição. É necessário, então, que a parte oponha os recursos ordinários
antes da oposição da reclamação constitucional. E aí advém até uma crítica no meu trabalho, porque chegaremos no seguinte caso concreto, vamos assim, ou hipotético. Tem uma decisão da sentença, ela é contrária ao incidente de recurso repetitivo, a parte é obrigada a entrar com recurso ordinário, não com a reclamação. Recurso ordinário será julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho. Se o Tribunal Regional mantiver essa decisão contrária ao incidente, a parte terá que opor um recurso de revista. Se o recurso de revista for admitido, aí sim, a partir desse momento, cabível a reclamação para o TST. Ou, se o recurso de revista não for admitido, é necessário a interposição do agravo de instrumento. Depois da interposição do agravo de instrumento, ainda de um agravo interno previsto no CPC, para só depois de toda essa denegação, aí sim o ajuizamento da reclamação. Veja que coisa interessante. A reclamação, esse ajuizamento da reclamação, chegará ao mesmo tempo que o recurso, ou de revista, ou de agravo de instrumento à Corte Superior, perdendo, imagino eu, a sua função da celeridade na solução. Ok, eu peço licença ao Davi, também aos nossos convidados. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Fique conosco aqui no Academia. E o programa Academia está de volta hoje com o tema A Reclamação Constitucional e as Hipóteses de Cabimento na Justiça do Trabalho. O expositor é Davi Pitel e os convidados são Leandro Gobo, mestre em Direito e pós-graduado em Direito Processual Civil, e o mestre em Direito, Estado e Constituição, Jules Queiroz. Bom, eu já vou abrir a segunda rodada de perguntas com o Dr. Jules para fazer mais uma questão para você, Davi. Todavia, eu queria voltar um pouco no seu trabalho para enfrentar uma questão que é controversa e, inclusive, por isso é essencial no debate sobre reclamação constitucional. Para você, qual é a natureza jurídica da reclamação? Direito de petição, ação constitucional típica, recurso? Para você, qual que é a natureza jurídica desse instituto? Obrigado pela pergunta, um tema importante. Como o início da reclamação se deu na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não havia ainda um exame detalhado de qual seria a natureza jurídica da reclamação. Ela serviria, naquele momento apenas, como um instituto para fazer valer realmente a autoridade da Corte Suprema e, mais tarde, a competência da Corte Suprema. Não era considerado, eu já adianto, como hoje como uma ação, porque não havia nenhum elemento ainda que indicasse como deveria formalmente ser ajuizada esse tipo de instituto. Durante muito tempo se pensou que seria um recurso e até hoje é fácil se pensar assim devido a essa qualidade que a reclamação tem de cassar uma decisão. E fica essa ideia equivocada que o cassar uma decisão poderia ser equivalente a um recurso. Um recurso não cassa, um recurso normalmente altera aquela decisão, mas não raramente o provimento de um recurso se determina um retorno dos autos para anular uma decisão que outra seja proferida também. Então fica, por vezes, essa dúvida. Mas o artigo 988 do Código de Processo Civil, no meu modo de ver, ele dirimiu essa dúvida, porque no dispositivo diz que a interposição de recursos não impede o ajuizamento da reclamação. Ora, se nós temos um recurso seguindo o seu curso natural e durante o curso natural é possível o ajuizamento da reclamação, está mais claro que é uma ação autônoma, da mesma forma que o mandato de segurança o é. Muitas vezes utilizamos o mandato de segurança também para buscar uma solução naquele curso do processo e ninguém tem dúvida que ao impetrar o mandato de segurança é uma ação autônoma e uma ação constitucional também. Diante desse quadro todo,
Não há mais dúvida alguma, e o Supremo Tribunal já sedimentou modernamente em alguma das suas decisões, explicitando que a reclamação constitucional é sim uma ação que antes era uma ação apenas constitucional e hoje uma ação constitucional com previsão também no CPC. Gostaria de fazer um adendo que a ação reclamação constitucional é a denominação correta, no CPC é chamado de reclamação. Na Justiça do Trabalho, nós temos uma reclamação trabalhista, que ainda advém do tempo que a reclamação era administrativa, e eu prefiro, acho que é mais seguro chamar de reclamação constitucional para não gerar dúvida em relação à reclamação trabalhista. Não sei se me fiz entender e obrigado pela pergunta. Perfeito. Doutor Leandro, por favor, mais uma questão. Obrigado. Já que a gente está aqui no tema de tabus processuais nesse bloco, a minha pergunta é a seguinte: qual é o entendimento atual, qual é a sua opinião, o seu posicionamento com relação ao cabimento da reclamação, ou melhor, da reclamação constitucional, no próprio órgão? Porque, por vezes, a gente tem um problema não de descumprimento das decisões pelos órgãos, pelos tribunais hierarquicamente inferiores, mas sim por membros do próprio tribunal. Então, qual que é o seu entendimento e posicionamento a respeito desse ponto, do mesmo órgão, o cabimento da reclamação constitucional? Obrigado mais uma vez pela pergunta. As perguntas realmente foram muito, não só pontuais, mas interessantíssimas. O cabimento da reclamação no mesmo órgão foi tratado pela primeira vez, de forma realmente explícita e densa, no livro do ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. Tem um capítulo específico sobre isso. E na minha dissertação, na pesquisa que fiz, também abri um capítulo específico por julgar importantíssimo esse tipo de debate. O Supremo Tribunal Federal já definiu que não cabe reclamação dentro do mesmo órgão. Essa definição vem antes da edição do CPC de 2015. O artigo 988 do CPC, que trata da reclamação, é claro em dispor que a reclamação constitucional é cabível perante todos os tribunais. Tudo bem que é algo bastante genérico, mas o legislador parece ter previsto cabimento em todos os tribunais. Não podemos, portanto, dentro dessa linha, deixar de examinar o cabimento dentro do próprio órgão. A preocupação que eu tenho quando é limitada o cabimento apenas pelo órgão hierarquicamente inferior é que tipo de exemplos os ministros estarão dando para os órgãos acuor. Fica a obrigação dos órgãos acuor obrigatoriamente seguir o precedente das Cortes Superiores, mas, eventualmente, um descumprimento dentro do próprio órgão superior não ser combatido. As explicações que existem sobre isso é que seria improvável e inviável um próprio órgão julgar contra ele próprio. Mas nós estamos diante de pessoas, não somos máquinas, e erros e equívocos podem acontecer e acontecem. Creio que a reclamação interna no próprio órgão não seria uma agressão. Seria apenas uma maneira da pacificação da jurisprudência interna, da forma como o artigo 926 dispõe, manter íntegra, coerente, estável. Não é íntegro, nem coerente, nem estável, dentro do próprio órgão, ter decisões contra a sua própria corte. Então, eu chego à conclusão que devemos repensar, devemos evoluir nesse pensamento e tentarmos avançar nessa tentativa de uma maior estabilidade nos tribunais superiores, que é uma situação que hoje está bastante em voga. Doutor Davi, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui compartilhar suas ideias conosco, viu? Seja sempre muito bem-vindo aqui à Academia para trazer as suas ideias e compartilhar. Parabéns pelo trabalho, agradeço. Muito obrigado também aos convidados, doutor Leandro, doutor Júlio. A Academia fica por aqui, você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você e até o próximo programa. Tchau.